Estamos chegando aqui com mais uma lista pra vocês, né? Vocês gostaram bastante da primeira lista que a gente fez desse tema de hoje, não é mesmo, Gustavo? Por isso que a gente tá trazendo de novo aqui pra vocês. E é um tipo de vídeo que a gente gosta de fazer também, né? Que é a lista de atores mais difíceis de trabalhar lá em Hollywood, não é mesmo? Se fosse no YouTube, seria você. Ah, com certeza você, né? Aquele mala lá que você conhece do seu trabalho, né? Que enche teu saco. É o que a gente vai falar por aqui também. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de falar dos atores chatos pra caramba. Falar mal deles. Lembrando que a gente já fez a primeira versão dessa lista, né, que tá aqui nesse card. Então se você não vê algum nome nessa lista de hoje, tem com certeza nessa lista do card. Tipo Christian Bale, que todo mundo sabe, né? Edward Norton. Exatamente. E ele. Mas a gente começa, Gustavo, com o Russell Crowe, que é um ator que eu gosto muito do trabalho dele, na verdade, né? Eu gosto muito de Gladiador, é um dos meus filmes preferidos, por exemplo. Ele tem uns trabalhos muito interessantes aí. Só que parece que ele é meio mala. Ele é um ator muito bom, como você falou, mas ele já ameaçou de morte alguns produtores, fazendo ligação pra eles e também brigou bêbado. Exatamente. E insultou pessoas pelo Twitter. Sim. Que é uma coisa que as pessoas fazem muito também. Por exemplo, o George Clooney, ele insultou porque chamou o George de vendido, né? Por participar de comerciais de TV. Então você tem que chamar todo mundo de vendido, na verdade, né? Porque todos eles, muitos atores, participam de comerciais de TV. Isso não é questão de ser vendido, esse é o trabalho dele. Gladiador, na minha opinião, é o melhor filme do Russell Crowe. E segundo o MDB, ele andou falando besteiras aí sobre esse filme. Sim. Andou não, né? Na época. É. É um filme que deu um Oscar pra ele de melhor ator, o único Oscar que ele tem. Verdade. E ele falou o seguinte, ó, o filme era uma merda, mas eu sou o maior ator do mundo e eu posso fazer até merda parecer bom. Olha isso, cara aí. Ou seja, o ego muito inflado fazia com que ele falasse essas coisas. Não sei se hoje em dia ele continua falando, né? Não vejo muito mais disso por aí. Eu sei que ele é um grande ator. Ele escolheu alguns papéis aí um pouco complicados, né? Meio ruins, na verdade. Mas, por exemplo, Gladiador e Uma Mente Brilhante. São dois filmes maravilhosos com ele. Mas é o auge dele, que não tem mais, então deve ser por isso também que ele tá sumido. Pode ser, né? E mais um ator também que é muito mal falado em relação ao comportamento é ele, o Alec Baldwin. Sim, exatamente. Esse eu já sabia. Já sabia também, né? No outro vídeo que a gente fez, né? Que tava aqui no card, a gente falou sobre o Shia LaBeouf, né, que teve alguns problemas, inclusive com o Alec Baldwin. Parece que eles saíram na mão, cara, olha só. Então já dá pra ver que existe aí uma tensão, né, no Alec. Que já bateu em paparazzi. Agrediu, tem vídeo dele agredindo paparazzi, essas coisas assim na internet. E teve um talk show do Alec Baldwin em 2013, chamado Up Late with Alec Baldwin, que durou só 5 episódios, porque ele insultava, ele fazia insultos homofóbicos ao longo das gravações. Exatamente. Então o pessoal perdeu a paciência com ele e cancelou. Sim. No caso, esse que o Gustavo falou é só um exemplo, na verdade, né? Porque ele é conhecido, sim, como um cara difícil de se trabalhar, né? Um pouco complicado ali em lidar com situações. Talvez o ego também esteja inflado. Em todo filme ele é simpático. É, exatamente. Os personagens que ele faz são sempre maneiros, simpáticos, alegres. Sim, tem gente que consegue burlar muito bem nos personagens do que a pessoa é de verdade, né? Alec Baldwin deve transar, não. Um cara que briga, sai uma porrada com um companheiro de cena, fica fazendo insulto homofóbico, ele não transa, não. Julia Roberts tá aqui na nossa lista também, mas calma, porque ela não é tão tretosa assim, na verdade, né? Ela foi um pouco quando ela era um pouco mais jovem. A gente quis colocar na lista, na verdade, porque a gente conhece ela como uma atriz que todo mundo gosta, assim, os espectadores pelo menos, né? Existiu um filme ali em 1991 chamado Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Filme do Peter Pan. Do Peter Pan, exatamente. A Julia Roberts participou desse filme e o Steven Spielberg também. A Julia Roberts fez a Sininho. Exatamente. Tinkerbell. E parece que os dois, né, o Spielberg e ela, brigavam o tempo inteiro no set, cara. Olha que bizarro, né? O Steven Spielberg, que é um cara que lida bem com todo mundo, né? A própria Julia Roberts, a gente não ouve muitas coisas falando dela assim. Tiveram essa treta, duas pessoas que parecem bem calmas, né? Falavam, inclusive, que alguns atores iam lá no set de filmagem só pra fazer um confere, né? Pra ver se ela tá mais calma. Tom Cruise, Mel Gibson. Michelle Pfeiffer também. Mel Gibson. Ó, chamou o mar maluco ainda. Verdade. E parece que ela foi apelidada de Tinkerbell. Sim. Porque Sininho, né, o nome em inglês era Tinkerbell. Exatamente. E Hell, no caso, o inferno, pá. Seria muito engraçado. Do inferno. Dustin Hoffman, esse clássico ator, esse ator que é muito bom, né? A gente gosta bastante dos trabalhos dele, fez várias coisas muito interessantes ao longo da história da carreira dele. Também é um cara um pouco complicado de lidar. Parece que rolava lá em Hollywood um burburinho de que se você quer procurar uma relação de trabalho difícil, procure trabalhar com ele, Dustin Hoffman. Então já tinha uma lenda, né, sobre ele, negativamente falando. E um jornalista chegou a perguntar pra ele o que ele acha dessa história dele ser um cara difícil de trabalhar. Ele respondeu, difícil ou meticuloso? Ou seja, ele confirmou que ele é um cara chato e difícil. Porque quem fala que é meticuloso é chato normalmente. Você sabe, né?
Só do cara questionar a pergunta ele já é chato. Responder uma pergunta com outra pergunta é coisa de chato. O ataque mais conhecido da carreira do Hoffman talvez tenha sido em Tootsie, filme de 1982, onde ele interpretou uma mulher. Isso porque o Dustin Hoffman e o diretor Sidney Pollack, eles bateram de frente em relação a quem tinha mais controle criativo no filme. Sempre essa questão, né, de controle criativo, sempre tem essa treta. Quando tem uma treta entre o ator e o diretor, é por causa disso, de controle criativo. Às vezes o ator acha que é maior do que o filme, né? Esse que é o problema também. Talvez você tenha ficado curioso nessa lista por causa desse nome que a gente vai falar agora. Joaquin Phoenix. Ou não, né? Porque talvez você já saiba que ele é um pouco complicado em alguns sentidos, né? Mas acho que ele tá ficando mais relax em relação a isso. Também acho. Inclusive nos próprios discursos que ele anda fazendo, né? Ele tá mais tranquilo. Muito respeitoso com os caras que estão disputando com ele. E ele é um grande ator, né, cara? Ele é um atorzaço. É, todo vai ganhar Oscar, hein? Vai, com certeza. Existe aí um burburinho de que ele seria um cara um pouco ranzinhos e até meio frio. Acho que muitas vezes ele demonstra isso. Já aconteceram várias polêmicas com ele, inclusive em Hollywood. Não necessariamente de treta, como a gente tá falando aqui, mas, por exemplo, o negócio dele ter inventado aquele negócio do documentário. O comportamento dele na entrevista com o Letterman também. Mas aquilo lá era uma atuação, de qualquer forma. Era um marketing pro filme que ele iria fazer, Sim, né? Mas ele já abandonou a entrevista no meio, já se recusou a abrir a boca pra falar. Como, por exemplo, em 2014, durante uma sessão de perguntas e respostas na divulgação do filme Vício Inerente, ele ficou lá de óculos escuros, sentado no palco e não falou uma palavra. Exatamente. Porque parece, na verdade, que ele não é dessa forma como ele quer demonstrar ser. Parece que ele cria uma situação ali em torno dele, né? Pra causar ou pra criar alguma coisa, sendo que ele não é assim. Sendo que ele parece ser uma pessoa de boa, sabe? Talvez ele seja chato mesmo. Talvez ele seja, mas parece que ele quer mostrar de propósito. Por exemplo, tem um vídeo lá, uma entrevista dele no Jimmy Fallon, onde é mostrado um vídeo dele interpretando o Coringa, que ele briga com o cara nos bastidores. E ele fica muito desconfortável depois que é exibido esse vídeo, só que já foi revelado que isso era tudo uma brincadeira. Então, porque nós já vimos aí o Joaquin Phoenix dando algumas entrevistas, alguns jornalistas até elogiando a forma como ele se porta ali pros jornalistas e tal, dando atenção. Então, às vezes parece que ele quer causar, mas não é aquilo. Pode ser que seja, mas pode ser que não seja também, né? Sim, ele tem demonstrado uma pessoa muito humilde no discurso que ele tem feito nas premiações, né? Sempre elogiando os companheiros e até dedicou um prêmio ao Heath Ledger. A não ser que isso seja só uma brincadeira pra ele chegar no Oscar e mandar todo mundo pra aquele lugar. Exatamente. Eu não duvido nada, cara, porque ele é esse cara. Ele é imprevisível, na verdade. A gente não sabe o que ele vai fazer. Imagina, ele ganha o Oscar. Como é que vai ser o discurso dele? Sem tempo. Não tem tempo, né? Porque é o ator principal, não vai ter tempo pra falar. Ele vai falar um monte de coisa. Mas enfim, por essas e outras que ele tá aqui na lista. Wesley Snipes está aqui na nossa lista, um ator que a gente gosta muito aqui, um dos padrinhos do Holandês Voador. Olha só, né? Um cara que teve seus problemas aí também, em vários sentidos, foi até preso, inclusive. No filme Blade Trinity, por exemplo, que um monte de gente gosta desse filme, gosta muito dele como Blade, principalmente. Ele passava o dia todo fumando maconha dentro do trailer e não falava com ninguém. Só se comunicava com o diretor através de post-its. Bilhetinho lá que assinava com Blade, inclusive. Exatamente, não era como o Snipes ou o Wesley. Existe um boato de que ele provocava de propósito a produção do filme, também a New Line Cinema, porque ele acreditava que merecia mais grana pelo trabalho que ele estava fazendo com o Blade. Exatamente. E ele suspeitava também que estavam boicotando seu controle criativo. Marlon Brando tá aqui na nossa lista também, né? Um cara aí que talvez seja considerado o maior ator de todos os tempos por muitas pessoas. Eu acho que ele mudou a fórmula da atuação. Foi ele cara que começou a improvisar, começou a dar coisas fora de roteiro. Ele começou a atuar mais com o corpo, a atuação física veio mais dele. Assim. O que muita gente reclamava, inclusive, esse negócio de improviso, porque é legal você improvisar. Só que muitas vezes ele queria improvisar e o diretor, os produtores não queriam isso. E ele fazia porque ele queria, porque ele, eu sou Marlon Brando. Não, mas também o improviso hoje é muito mais bem visto do que era naquela época. A cena do gato lá no Poderoso Chefão, não era pra ter o gato ali. O gato pulou e começou a atuar com o gato. Entendeu? Exatamente. Isso é improviso. Com certeza. Ele é maravilhoso atuando. Esse cara é demais. Existe um documentário de 2015 chamado A Verdade sobre Marlon Brando, né? Onde conta algumas coisas ali, expõe algumas situações trágicas da vida do próprio ator. Assim, mais pro lado da vida pessoal dele, né? E no ambiente profissional dele, não sei se essas coisas resvalavam, né? O que eu sei é que ele era uma figura um pouco difícil de se trabalhar, né? Junto com as outras pessoas. No próprio documentário, o Marlon Brando havia dito que se sentiu humilhado por ter que fazer o teste para viver o Poderoso Chefão.
Don Corleone, que é o papel mais famoso da carreira dele hoje em dia. Sim, e humilhado, tipo, muitos atores hoje ainda fazem testes pra papéis, atores famosos, sabe? Isso é bom porque dá oportunidade pra outras pessoas novas também. E parece que por causa disso, né, ele teria dado o troco ali no Coppola. Não sei se dado troco, porque na minha cabeça eles eram amigos. Mas enfim, ele teria dado o troco no Coppola em Apocalypse Now. Porque nesse filme o Marlon Brando não teria decorado várias frases, várias falas dele. Na verdade... Usava um ponto no ouvido. Sim. Tinha que parar a gravação pra ler o cartãozinho ali pra poder voltar. É, o cartãozinho assim, perto da câmera também eu acho tinha. que isso é muito trabalho pra você poder se vingar só porque eu sei que fazer um teste. Exatamente, mas enfim, talvez ele seja um pouco rancoroso, não sabemos. Nós temos o Robert De Niro, que sempre quis trabalhar com o Marlon Brando. Ele fez o Poderoso Chefão 2, inclusive interpretou o mesmo personagem, Marlon Brando, só que antes, eu ia falar na infância. Mas não trabalharam juntos. E ele escolheu o projeto, a cartada final, o filme de 2001, tendo que convencer o Marlon Brando a dividir com ele a produção. E isso porque o Marlon Brando, na verdade, faria ali só umas 2, 3 cenas com ele, né? O diretor do filme era o Frank Oz, que curiosamente faz a voz do Yoda. Acabou tendo uma treta com o Marlon Brando durante as filmagens desse filme. Verdade, entre o diretor e o Marlon. Ele não queria mais que o nosso mestre Yoda dirigisse a palavra pra ele, gente. Verdade. Então o De Niro ficava meio que entre pontes, sabe? Meio que o cara da cartinha, sabe? O cara Garoto Recado. Garoto Recado, exatamente. E o Brando ainda chamava ele de Miss Pig, né? Que é a personagem lá dos Muppets, onde o Frank Oz, curiosamente, dublava também. Então ele fazia esse trocadilho aí, a Miss Pig lá. Na lista a gente tem aqui também ela, Gustavo, Jennifer Lopez, né? Que foi intitulada como o ser humano mais difícil de se trabalhar em Hollywood, Gustavo. Que ela não conhece Jonatas. Olha só, o cara mais tranquilo de todos. O site What Culture define ela dessa forma, né? Diz que se durante as filmagens ali ela não te enche o saco, fora delas ela consegue te encher o saco o suficiente pra ser uma pessoa muito chata. Faz da sua vida um inferno. Verdade. Muita gente sabe, na verdade, que ela exige muitas coisas nos contratos que ela fecha, não só pro cinema, né, mas também pro lado musical dela. Ela é bem exigente, lógico, ela atingiu um patamar bem alto, tudo bem, né? Existem os boatos aí sobre o filme O Que Esperar Quando Você Está Esperando, né? Na verdade, ali nos bastidores, algumas pessoas dizem que era por causa da separação dela naquele momento ali, né? Ela não estava afim de algumas coisas, os paparazzi estavam muito em cima dela, no pé dela, e ela não queria papo com ninguém, na verdade. Então parece que ela estava um pouco afastada até da produção, sabe? Mas nós achamos que o artista tem que ser respeitado também, na privacidade dele. Com certeza, com certeza. Inclusive, ela contratou uma secretária para falar por ela. E a gente fecha agora, né, essa lista de atores que são complicados em trabalhar. Mas e você? Desses que a gente falou, qual é o que você mais gosta e que você nem sabia, né, que era ruim, assim, tão ruim de trabalhar? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião. Conversa aqui com a gente também, que a gente responde. Então é isso. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando vídeos como esse daqui, porque a gente tem feito mais listas agora, né? Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, segue a gente lá. É isso aí, valeu!